Oi, gente, voltei, pessoas queridas. Estamos num período bastante dinâmico, produtivo, naqueles valores de vida ativa, movimento, busca da liberdade, dignidade, então é um contínuo movimento pela vida. Voltamos ao nosso Antônio Meneghetti, estamos no capítulo que ele está esclarecendo a diferença entre viver, ofício de viver e arte de viver. Vamos então para o segundo tópico, a letra B, que é o ofício de viver. O termo ofício indica aquilo que era hábito de um mestre. Vale dizer, o modo de fazer em relação a uma utilidade ou função de modo superior ou melhor do que os outros. Portanto, ofício define uma atitude desenvolvida com capacidade contínua e superior aos outros. Por exemplo, o ofício de marceneiro ou serralheiro aplica-se a todos aqueles que sabem usar e operar, através da madeira ou do ferro, resultados superiores por função e bravura. O ofício de viver significa um modo ou estilo de vida superior à norma corrente do contexto social. Quem conhece o ofício de viver é o mais capaz da classe. Classe significa comum. Ele sabe fazer melhor do que todos as coisas de todos. Aprendeu diversos instrumentos do viver e sabe usá-los e uniformizá-los exclusivamente em vantagem própria e com o escopo de primar. Tudo é relativo ao seu escopo. É alguém que, ao invés de ovelha, quer ser pastor. Do âmbito do biológico-social, quer ganhar exclusivamente inteligência de poder pessoal. É um líder e a sua psicologia ou regras básicas de comportamento estão escritas em O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Quem conhece o ofício de viver pode considerar-se, sem dúvida, acima de muitos, e a sua satisfação consiste em dois aspectos: superior realização histórica, economia, liderança, afetividade, e consciência da sua identidade e do seu poder. Praticamente, essas características são identificáveis em todos aqueles que, de fato, com ou sem notoriedade, são líderes, isto é, pessoas de primeira categoria. Aquilo que os diferencia do primeiro modo de viver consiste nisso. Enquanto o primeiro nível percorre os modelos de vida como absolutos e totalitários, o segundo usa os modelos simplesmente como meios ao próprio fim e os observa na medida em que merecem credibilidade por parte dos outros. Os primeiros são aqueles que creem, os segundos usam aquilo que o próximo crê. Os definíveis no ofício de viver, de qualquer modo poucos, evoluem o próprio egoísmo sadio em direção a um progressivo ganho mental e de personalidade, concretizado nos meios econômicos e em qualificadas, as mais produtivas ao próprio escopo, em qualificadas relações, considerando que todas as leis podem ser boas, mas nenhuma definitiva e absoluta. Enquanto eu estava aqui no meio dessa luta, fazemos a pausa. Enquanto eu iniciava esse segundo tópico do ofício de viver, eu lembrava do meu mestre, meu primeiro mestre, meu pai. Porque
Em tempos passados, se vocês olham hoje para as rodovias, para as estradas, né? Vocês veem motoristas de caminhão dirigindo veículos, caminhões, que pertencem a uma transportadora, né? Não são caminhoneiros, proprietários, empreendedores. Então, enquanto eu estava lendo esse conteúdo, eu lembrava do meu pai. Deixa eu só arrumar essa lâmpada aqui que tá... Isso, assim fica melhor. Eu lembrava dele porque, assim, ó, em tempos passados, né, e eu nasci na época da ditadura, então, em tempos passados, um caminhoneiro, a maioria dos caminhoneiros, nem sabiam ler. Eles transportavam, sabiam dirigir o caminhão, transportavam carga aqui, carga ali, e era assim a maioria, né, do perfil dos caminhoneiros. Eu considero meu pai um líder, um homem válido, porque ele, além de ser caminhoneiro, ele teve a 3ª série primária e mesmo assim ele viajava. Ele desbravou o Brasil porque ele lia. Ele obedecia às placas, à sinalização, ele não tinha medo, ele tinha coragem e fazia tudo isso melhor que os outros. Ele não só levava carga daqui para ali, ele aproveitava as oportunidades. Era safra da cebola, era safra do arroz, e ele comprava e ele negociava lá no campo, e ele vinha para a cidade e negociava com o proprietário do engenho de arroz, enfim. Enquanto lia, me lembrava dele, porque foi uma grande escola ter vivido, né, nesta família do meu pai, a minha mãe também, mas enfim, me ocorreu agora essa lembrança. Ele era realmente tinha uma sabedoria de ofício, de caminhoneiro. O autor fala do joalheiro, fala de outros ofícios de viver, e agora eu decidi compartilhar com vocês meu conhecimento sobre meu pai. Porque nós estamos hoje tão consumidores de tudo, né? Então, não sei em que nível nós vamos nos avaliar ao final da leitura desse livro, né? Se nós estamos vivendo de modo superior, qualificando um ofício, ou se a gente está se desenvolvendo na arte de viver. Gente, interrompo aqui e volto em seguida para não ficar muito pesado esse vídeo. Beijo!